Dedinho de prosa, café e pimenta. O podcast Dedinho de Prosa, Café e Pimenta é uma série de 10 programas falados e a cada programa vai contar um pouquinho sobre a pesquisa realizada no processo de criação do livro Pimentas no Paraíso, Raízes. Tema de hoje, ficção histórica, uma viagem no tempo, com Luiz Pimenta Neves Júnior. Seu Luiz, o senhor por aqui nessa estação. Vai sair em viagem? O seu trem é esse aí? Opa, minha filha, eu vivo por aqui. Gosto de ver as pessoas chegarem, partirem, a vida se movimentando. É assim que eu busco inspiração. Inspiração para quê? Para escrever, imaginar, conhecer, reinventar. Eu fiquei sabendo que o senhor gosta de escrever e que está escrevendo um livro sobre a história da nossa cidade, é isso? É e não é. Eu tô rindo porque no meu livro uso as minhas pesquisas históricas, mas eu também uso a minha imaginação. Uai, que interessante. Se o senhor tiver um tempinho e eu não for te atrapalhar, conta pra mim como que funciona. Tem um tempinho sim. Quando é um dedinho de prosa, eu sempre tenho um tempinho. E assim, vamos lá. Você sabe que tem uma diferença entre o historiador e o ficcionista? Não entendo muito disso, não. Qual a diferença? O primeiro, o historiador, tenta descrever os fatos, se atém a eles e os comprova através de registros, documentos ou objetos. O segundo, o ficcionista, pode conhecer os fatos registrados pelos historiadores, mas tem a liberdade de relacioná-los, criando histórias que podem ou não ter acontecido. Ah, não sabia. O historiador e o ficcionista ocupam lugares distintos e cada um deles contribui à sua maneira para o melhor entendimento de nossas raízes. O historiador pretende reconstituir a história da maneira mais fiel possível ao que aconteceu. O ficcionista não tem lá esse compromisso com a verdade. O historiador resgata a história acontecida e a registra. Já o ficcionista conta a história adotando um ponto de vista que ele acha que faz sentido, mas ele não se preocupa em comprová-lo, não o comprova e nem está interessado em fazer isto. O senhor é o historiador ou ficcionista? Peraí. Deixa eu adivinhar. Deixa eu te contar. Foi assim. Para escrever o livro Pimentas no Paraíso, Raízes, uma das primeiras decisões que tive que tomar foi: vou escrever um livro de ficção ou de história? Eu queria contar a história da família Pimenta de Pádua em São Sebastião do Paraíso, guiado por fatos históricos que realmente aconteceram. Mas eu logo entendi que eu precisava de fazer ligações entre fatos históricos. Caso contrário, eu contaria uma história muito fragmentada. Por essa razão, eu parti para a ficção e, através dela, comecei a criar a costura entre os fatos. O resultado foi um romance histórico que me possibilitou apresentar a minha visão de uma forma mais completa, como a história se deu no passado. Nossa! Então o senhor é um ficcionista historiador.
Ou um historiador ficcionado. Pois bem, sem inventar a ficção, eu jamais poderia apresentar o meu jeito de entender a história, mesmo porque eu não tenho uma formação acadêmica de história. Eu sou apenas um dedicado leitor de história do Brasil. Como eu digo no breve prefácio que escrevi no livro, vamos e convenhamos, toda história contada é uma ficção. Achar que se pode contar uma história objetivamente, mesmo que comprovada, é uma grande ilusão. O senhor tem toda a razão. Que coisa mais intrigante pensar sobre isso. A ficção histórica que escrevi no livro Pimentas no Paraíso, Raízes, apresenta aos leitores uma história que se deu durante o período entre 1840 até 1897. E como o livro é composto por 2 volumes, o primeiro termina em 1873. Nessa ficção histórica, apresento eventos reais que envolvem pessoas que viveram mesmo durante o período narrado. Essas pessoas convivem com outros personagens, muitos deles completamente fictícios, inventados. Como eu disse, trata-se de uma ficção que mistura realidade e imaginação. Apresenta ao leitor figuras reais e figuras completamente criadas pela minha imaginação, como é o caso da maioria dos escravos que conviveram com personagens reais. E fazer essa opção entre história e ficção foi difícil? Olha, ao escrever o livro, eu vivi o drama de não estar sendo correto com a memória dos personagens reais, pois eu estava inventando os diálogos ditos por eles, que poderiam ser ou não do seu agrado caso estivessem vivos. Nessa altura do campeonato, eu pensei, teria eu, um descendente distante, o direito de colocar palavras na boca daqueles que já se foram e que não estão mais entre nós, e por isso mesmo não podem se defender das minhas invenções. Nossa, que dilema, né? É um bom dilema. Foi conversando com um primo que conhecia o argumento que me possibilitou prosseguir. Ele me disse, se você escrever com amor, não há o que temer. E assim, continuei, sempre respeitando os personagens, ciente que eu estava inventando diálogos e situações que ao mesmo tempo davam pistas ao leitor que o livro que ele tinha em mãos era uma grande ficção, a minha ficção. O fio condutor para escrever sempre foi os fatos reais, mas o meu desafio de ficcionista era saber costurá-los entre si. Deve ser algo trabalhoso, por um lado, mas divertido também, por outro. Com certeza. Um outro jeito também de inventar a ficção, eu descobri mais tarde, é nos basear em padrões exibidos por grupo de pessoas que fizeram a história. Assim, o ficcionista baseado nestes padrões pode escolher um determinado personagem que não funciona como um indivíduo singular, mas como a representação de um padrão histórico. Por exemplo, o que pensava Antoninho sobre a escravidão, os emigrantes e a questão da mão de obra para a agricultura? No livro, tomei a liberdade de caracterizá-lo como representante de um padrão que a maioria dos fazendeiros do Noroeste paulista
pensavam sobre o assunto. Diferentemente dos fazendeiros do Vale do Paraíba do Sul, na província do Rio de Janeiro, os fazendeiros do Noroeste paulistas não eram tão radicais contra a abolição da escravatura, pois não tinham tantos escravos de sua propriedade. A história nos ensina que os fazendeiros do Paraíba do Sul eram os donos do poder na época do auge do Império do Pedro II. Posteriormente, com a proclamação da República, esse poder passou para as mãos dos fazendeiros do Noroeste paulista, e foi daí que começou a florescer a famosa política do café com leite. Então, esse personagem Antoninho era a voz da vanguarda da época. Para ser franco, não sei se o Antoninho realmente pensava o que coloquei como suas as palavras, mas é muito provável que ele pensasse daquela maneira. E no seu livro, aposto que tem alguém que é um outro padrão, diferente do Antoninho. Sim, tem outro personagem real que escolhi para caracterizar outro padrão. O nome dele no meu livro é Tenente José Costa. Ele representa o padrão do estrangeiro que se embrenhou pelo interior do território e que não tinha sua naturalização como brasileiro completamente regularizada. Olha, foi graças ao foco da ficção histórica que pude compartilhar com os leitores o meu ponto de vista de como se deu a história dos meus antepassados. Na vida dizem que a missão é cumprida quando se tem um filho, se planta uma árvore e se escreve um livro. E o senhor completou sua missão? Completei e vou continuar completando. Para mim, essa experiência valeu e acrescentou bastante no meu entendimento sobre as minhas raízes históricas. Escrever um livro de ficção histórica é como se fosse um laboratório, uma experiência para que a gente entenda melhor o que aconteceu antes de nós. O livro propicia uma ocasião onde muitos fatos estão postos sobre a mesa ao mesmo tempo, que o escritor analisa, sincroniza, compatibiliza e evita as incongruências. É muito trabalhoso, mas fazer esse exercício só aumenta a profundidade do entendimento. É como fazer uma viagem no tempo. É como viver por uma segunda vez os mesmos acontecimentos que ocorreram há anos atrás. Para mim foi um enorme prazer viver com os meus antepassados, que não são meus contemporâneos. Com o livro, eu ganhei os avós que eu imaginava e que eu nunca conheci. Foi bom demais da conta. Você escutou mais um episódio do podcast Dedinho de Prosa, Café e Pimenta, uma série de programas falados em que Luiz Pimenta Neves Júnior nos conta um pouco sobre os diversos temas que perpassam o processo de escrita do seu livro Pimentas no Paraíso, Raízes. Se você gostou desse podcast, então compartilhe com outras pessoas. Colabore ajudando a difundir as memórias da cidade de São Sebastião do Paraíso, que em 2021 completa 200 anos. Em breve, novidades sobre o lançamento do segundo volume do livro. O livro Pimentas no Paraíso conta com o patrocínio da Laticínios Aviação por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial do Turismo, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.